Boa noite, igreja! Sejam todos bem-vindos. E você também que está com a gente no online, né? Um oi para vocês. Sejam bem-vindos também, vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo. E para quem não me conhece, meu nome é Daiane. Quem estava no encontro de mulheres aqui, que foi lá na chácara da Klaus? Ai, que bom, que gostoso. Foi um tempo muito bom, né, para nós. E que bom hoje também estar com vocês. Estou vendo alguns homens aqui também, né? Sejam bem-vindos aos homens. Eu havia achado que o encontro era só de mulheres, mas que bom que vocês vieram, que eu tenho certeza que a palavra de hoje também vai servir para o coração de vocês. E para quem não me conhece, né? Deixa eu me apresentar. O meu nome é Daiane, eu sou esposa do Jefferson, sou casada, já vai fazer 13 anos, mas nós tivemos uma restauração no nosso casamento, que uma hora eu quero contar esse testemunho também para vocês, em algum encontro, em alguma outra oportunidade, que eu tenho certeza que vai edificar também o casamento de vocês. E tenho uma filha chamada Maria Clara, trabalho como terapeuta de mulheres, a terapia sistêmica. E qual que é o meu grande objetivo quando eu venho para a palavra de Deus? É o alinhamento da nossa alma com o Espírito. Porque todas nós precisamos viver alinhadas ao Espírito na nossa alma. Mas quando nós não temos consciência de qual é o alinhamento que nós precisamos fazer na nossa alma, a caminhada com o Espírito fica muito mais difícil. E aí o que acontece quando a gente não sabe, né, como alinhar? A gente ouve, a gente vem no culto, a gente ouve a palavra de Deus, a gente é tocada pelo Espírito Santo, mas aí na segunda, na terça, na quarta-feira, a gente já não consegue. Sabe quando você vai para o Espírito, começa o movimento do Espírito, o Espírito Santo começa a trabalhar em você, e aí daqui a pouco parece que volta tudo de novo. E aí parece que são processos que nós precisamos viver em Deus, de cura, de libertação, que nunca termina. Sabe aquele ciclo, muitas vezes, com Deus, que você percebe que sempre começa, mas muitas vezes não termina. Sempre começa, mas parece que o Espírito Santo não conclui aquela boa obra, né? E muitas vezes a gente ora achando que é o Senhor. Não, muitas vezes somos nós, que não estamos alinhadas na nossa alma com o Espírito. E uma das coisas que eu temo aqui agora falando especificamente com as mulheres, né? E eu tenho esse temor mesmo no meu coração, se referindo à igreja como um todo, né? Mas eu tenho um temor que é o feminismo, o empoderamento, entrar dentro das igrejas. E de alguma forma a gente já percebe que já tem entrado, né? Algumas vezes. Quando muitas vezes, mesmo nós, sendo mulheres cristãs, sendo homens cristãos, muitas vezes a gente tem deuses, a gente idolatra muito mais a carreira, muito mais o sucesso, muito mais tudo aquilo que o mundo tem a oferecer do que a palavra de Deus, né? Quantas vezes a gente vê, né, pessoas que são importantes aí, que têm grande carreira profissional, que têm sucesso, né? Essas pessoas lotam as igrejas, né? Mas não por falta de mérito. Claro que elas estão ali por algum mérito, mas isso também denuncia o desejo e a busca do nosso coração. Porque muitas vezes a pessoa só vai no culto quando é alguém importante. Já viram assim? Só vai no culto muitas vezes quando é alguém importante, quando é alguém de sucesso, quando é alguém que consegue fazer muito dinheiro, quando é alguém mega importante. Mas e a palavra por si só? É como se ela não fosse importante? Então eu tenho esse temor, sabe, no nosso coração, no meu coração. E acho que esse alinhamento que eu estou falando para vocês de alma e espírito, ele é muito necessário para isso. Para que a gente venha na igreja pela palavra de Deus e não por quem está pregando, entende? Não que quem está pregando não tenha o seu valor, claro que tem, e a gente também é movida por identificação. Tem aqueles pregadores que a gente gosta mais, né? Tem outros que a gente não se identifica tanto, não é que não gosta, mas muitas vezes o estilo, né, é meio assim. Mas a gente, muitas vezes, é movida nas pequenas coisas pelos nossos interesses. E a gente não se dá conta disso, né? Então eu tenho receio que isso entre e tome conta, sabe, do nosso coração. Mas vamos aqui para a nossa palavra, que é Isaías 3:16. E o objetivo do encontro de hoje é justamente um alinhamento que nós precisamos fazer na nossa alma
para que a gente ande no Espírito e que a gente viva os nossos processos. Amém? Amém. Então, o texto de Isaías, ele fala sobre uma visão, sobre a destruição de Israel, de Judá e Jerusalém. Então, era uma destruição que iria acontecer com o povo de Israel. E as mulheres, elas tiveram uma grande parte nisso também. Não foi só os homens, as mulheres também tiveram a sua contribuição para a destruição de Israel. Através do quê? Dos pecados, das iniquidades, de fazerem para elas outros deuses, ou seja, a idolatria. Então, esse texto aqui, ele fala especificamente sobre mulheres, mas ele também vale para os homens, tá? Porque todo ser humano tem a tendência de ter os seus ídolos, de ter as suas idolatrias. E por que que isso acontece? Porque a nossa alma se move por compensação. Nós buscamos a compensação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, uma criança que viveu a escassez, viveu a falta, passou fome na sua família quando ela era criança, automaticamente ela vai ter a tendência de, quando crescer, querer compensar isso. E aí ela vai ser aquela pessoa que trabalha muito para conseguir dinheiro, porque lá atrás, na infância dela, ela teve falta, ela passou fome. Entenderam? Então, a nossa alma, ela se move por compensação. E isso é importante a gente entender, porque quando nós temos dores na nossa alma, quando nós temos rejeição, abandono, injustiça, traição, que a gente viveu na nossa infância, no nosso contexto familiar, isso gera uma dor. E toda dor, a alma busca compensar. Não é, eu senti a dor, eu senti o abandono e fica ali tudo bem. Não. O processo da alma, o movimento da alma, ele é muito compensatório. Então, se eu sofri rejeição, eu vou buscar ter atenção de uma determinada forma. Eu vou buscar ser destaque, eu vou buscar um status, eu vou buscar a carreira, porque aí eu sou o centro das atenções, como aquela que foi, que conseguiu, que... né? Então, a nossa alma se move por compensação. E sempre quando existe dor, a alma busca essa compensação. E se essa compensação, se a gente não tiver relacionamento com Deus todos os dias, se a gente não tiver relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, onde a gente encontre em Deus a compensação da nossa alma, a gente vai buscar outros ídolos. A gente vai buscar outras compensações. Porque o Senhor não está bastando, porque nós não estamos em relacionamento com Ele. E aí a gente não consegue viver a palavra de Deus, que muitas vezes diz que a graça deles nos basta, que Ele é suficiente. Entende? Então, quando nós, com todas as dores da nossa alma, com todas as feridas emocionais que a gente não tem relacionamento com Deus, e encontra Deus, em Deus, esse abrigo, essa habitação, esse refúgio, a gente não tem a revelação do amor perfeito de Deus, a gente não consegue entrar no lugar de filha e ter a Deus como nosso Pai, ou seja, nós não somos curadas das nossas feridas, a nossa alma vai querer compensar de outras formas. E como que ela compensa? Fazendo ídolos para si mesmo. Porque toda compensação faz com que aquilo que a gente busca vira o nosso principal desejo. E aí toda a nossa energia de vida fica naquela busca. Pela carreira, pelo sucesso, pelo status, pelo casamento, né? Então, muitas vezes, a gente vê isso também conosco, que temos a Deus, né? Então, esse texto aqui, inicial, ele fala de isso acontecendo com as mulheres da igreja. Então, vamos lá para a gente dar continuidade e entender melhor. Vamos lá. O Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, então eram as mulheres do povo de Israel, não eram as mulheres do mundo, eram as mulheres da igreja, né? Por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida,
superioridade, andam de cabeça erguida, se achando melhor que as outras pessoas. Então, arrogância, orgulho, flertando com os olhos. Então, esse contexto aqui, sim, falava de mulheres que eram casadas e estavam flertando, sim, com outros homens. Mas, aqui para o nosso contexto, falando em relação à compensação de alma, muitas vezes a gente não vai ficar flertando com outros homens. Claro que não, mas a gente flerta com o mundo. A gente flerta desejando sucesso, a gente está na igreja, mas na verdade a gente busca a nossa satisfação no mundo, na imagem. Estão entendendo? Sim? Desfilando com passos curtos para serem vistas, com enfeites tinindo em seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. E nesse contexto aqui, raspar a cabeça, quando que uma mulher raspava a cabeça, né? Que significava uma vergonha para ela. Mas quando que isso acontecia? Quando ela era colocada como escrava. Então, uma mulher que tinha a cabeça raspada, todo mundo sabia que ali ela estava diante de uma vergonha e que naquele contexto ela havia se tornado uma escrava. E depois, naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites dela, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites da cabeça, as correntinhas do tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os xales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro, e em vez de cinto, corda, em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso. E sem nada a cidade se assentará no chão. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Até aqui. Olha o desespero de alma das mulheres, né? Como se ela falasse: não, olha, não precisa mais nos dar sustento, não precisa mais nos dar proteção, a gente vai atrás da nossa comida, apenas se case conosco para que a gente seja livre da vergonha. Então, olha o desespero dessas mulheres, né? E aqui, quando fala sobre esse processo, onde Deus tiraria das mulheres os enfeites, as roupas, as bolsas, os braceletes, os brincos, os colares, quando aqui o Senhor fala para as mulheres que Ele iria tirar tudo isso, o que o Senhor está falando? Ele está falando sobre uma condição, sobre um coração da mulher, onde ela é cheia de enfeite, ela se preocupa com o status, ela se preocupa com a beleza, ela se preocupa em estar bem vestida, mas ela não tem um coração reto. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos mais preocupadas com a nossa aparência do que com a retidão do nosso coração. E aqui, como diz, por causa da arrogância. O que gerou essa destruição de Israel? A arrogância. Só das mulheres? Não, dos homens também. Mas a arrogância, amados, faz com que a gente não busque o Senhor como a solução, como a salvação, como a resposta. Muitas vezes a gente tem problema e passa por desafios que a gente vai procurar primeiro todo mundo. A gente vem se aconselhar com o pastor, a gente vai no grupo, a gente vai na terapia, a gente faz curso. Parece que Deus é a última solução. Por que isso acontece muitas vezes? A nossa arrogância, o nosso orgulho. Então, o orgulho, como diz lá em Provérbios, né? O orgulho, ele sempre vai preceder a queda. E é justamente o orgulho também que faz com que a gente se apegue com as coisas do mundo e busque compensação no mundo, como se essas coisas fossem o nosso Deus.
E aí nós idolatramos tudo isso. Só que muitas vezes aqui na igreja, todo mundo é santo. Não é? Claro que não. A gente vai falar que a gente quer sucesso e que a gente deseja isso mais do que a Deus. Porque isso é uma realidade. Veja, quanto tempo você passa buscando a Deus todos os dias? Agora, quanto tempo você passa fazendo curso, estudando, se esforçando no seu trabalho, querendo crescer numa carreira? Entende? Como que a gente sabe, qual é a evidência de que Deus está sendo Deus na nossa vida? Pelo tempo que a gente passa com Ele. Quando Ele é o primeiro do nosso dia, quando Ele é o primeiro da nossa vida. Mas muitas vezes a gente está buscando tudo mais, menos Deus. O que isso revela? A quem o nosso coração está idolatrando, a quem nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa segurança, porque não fomos curados na nossa alma por Deus, porque não temos tido relacionamento com Ele, e aí a nossa alma vive nessa compensação, fazendo para si deuses e tendo esses deuses como nossa salvação, como fonte da nossa segurança. E isso acontece, onde a gente pode ver aí, né? Nessas buscas que eu falei para vocês. Busca de status, a imagem, a aparência. Quantas vezes a gente vem para a igreja, fica 2 horas só para se arrumar? Não é? Uma preocupação com a aparência, em ter roupa cara. Não, eu só vou ter um sapato se for daquela marca. Eu só vou ter uma bolsa, não. Só quando eu comprar daquela marca. Entende? O que é isso? É pegar valor emprestado. Eu pego o valor emprestado daquela aparência para que aquela aparência... Porque se eu me vestir assim, parece que eu sou uma pessoa de valor. E aí a gente vai buscando o valor emprestado. Da carreira, do sucesso, daquilo que a gente muitas vezes se prontifica a fazer. E aí todos os nossos projetos são importantes. No fundo, a gente está buscando algo que compense a nossa alma das nossas feridas. Só que muitas vezes, essa arrogância dita aqui e esse orgulho não é percebido por nós. Porque aqui na igreja parece que todo mundo é iluminado, né? Ninguém é orgulhoso, ninguém tem arrogância, parece que todo mundo é iluminado, só porque vem na igreja, tem uma iluminação especial. Vai falar, não, eu não sou arrogante, eu não sou orgulhosa. Vamos ver se não? Eu coloquei aqui 10 comportamentos de pessoas orgulhosas, tá? Vamos ver se vocês vão se identificar. E aí pode ser tanto homens, claro, como também mulheres, tá? Por que eu quis trazer esses 10 comportamentos? Porque precisa um alinhamento no nosso coração para a gente viver as coisas de Deus. Porque no nosso coração, ou existe espaço para o orgulho, ou existe espaço para Deus. Nunca as duas coisas. Ou no seu coração vai ter Deus reinando, ou o seu coração, ou você vai ser movida por orgulho, que na maior parte das vezes são essas compensações que a gente busca, que a gente idolatra, mas nunca as duas coisas. Porque eu tenho aprendido que ou Jesus é tudo, ou Ele não é nada. E custa para nós um processo de morte. Então, do que eu estou falando aqui? De um processo de morte que a nossa alma precisa passar. E a morte é do quê? Do orgulho. Porque o nosso orgulho precede a queda. Eu faço terapia com casais, né? E adivinha qual é o grande motivo de um casal chegar ao divórcio? Orgulho. Não conversam, não pedem perdão um ao outro. Sabe? Aquele que abriga e um dorme na sala, o outro dorme no quarto e não tem uma conversa depois. A maioria, porque o orgulho separa, o orgulho divide. Mas quando a gente sai do orgulho, quando a gente para de buscar a compensação no orgulho para esconder as nossas vergonhas, para esconder as nossas feridas, a gente entra em um outro processo que o Espírito Santo faz em nós, que é o processo de cura, o processo de reconciliação e o processo de santificação. Então, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando sobre processos que nós precisamos viver no Espírito, que são processos que vai nos curar, são processos que vai nos reconciliar com Deus e com as outras pessoas, e também um processo de santificação. E nós precisamos passar por esse processo? Sim,
Porque se a gente não passa por esse processo, a gente não dá fruto no espírito. E aí todos os nossos frutos vão ser movidos pela carne. É raiva, é briga, é ira, é falta de controle. Não tem amor pelo próximo, o próximo mais próximo que está dentro da nossa casa. Entende? Então por que é importante a gente ter consciência desses 10 comportamentos? Porque a gente vai ver onde Deus não está reinando. Porque sempre quando nós temos atitudes orgulhosas, Deus não está reinando ali. Não vai ter paz, não vai ter reconciliação, não vai ter amor. Então é importante a gente identificar? É importante a gente identificar, tá? Então vamos lá. 10 comportamentos de orgulho. E o orgulho, deixa eu fazer uma outra observação aqui. Esse relógio aqui, pastor, só para eu entender, é o horário de agora ou é o tempo que eu tenho? Ah, tá. E quanto tempo eu tenho? Vocês vão ver que eu falo bastante. Ah, então tá bom. Você me dá um sinal, por favor? Fala assim, isso, ai, acabou. Meu celular ficou na bolsa, eu estou sem relógio aqui. Bom, então eu tenho um tempo aí. Então vamos lá. Vocês vão ver, gente, uma outra questão que eu quero falar aqui com vocês é que todo o orgulho e toda a compensação que a gente busca é por conta de uma vergonha que a gente sente. Nós queremos ser compensadas por conta da vergonha que a nossa alma carrega. Então, a vergonha da rejeição, a vergonha do abandono, a vergonha de uma traição, a vergonha de um abuso. Então, o que é? Ah, tá, eu vivi na minha infância uma rejeição, eu vivi um abuso, eu vivi uma traição, eu vivi uma injustiça, meu pai foi embora e nunca mais veio me ver. Isso gera vergonha na nossa alma. Vergonha na nossa alma, traz para nós dúvidas quanto à nossa identidade. A gente fica com uma identidade subdesenvolvida. O que é uma identidade subdesenvolvida? Ela está parada em algum ponto, ela vai ter dificuldade para se desenvolver, essa pessoa vai ter dificuldade de se desenvolver e criar uma pessoa adulta que vive no seu pleno potencial. E são essas pessoas que se sentem perdidas, são as pessoas que não conseguem ver capacidade em si, são as pessoas que não conseguem se sentir merecedoras de nada. São pessoas que vão ter dificuldade de viver a graça. São pessoas que vão ter dificuldade de se colocar no lugar de filhas de Deus. Porque lá atrás, na infância dela, com tudo que ela sofreu, ela acha que ela não merece o amor de Deus e que Deus nunca vai querer ela. Então, ela tem dificuldade de estar em um lugar adulto e viver no pleno potencial que ela pode viver em todas as áreas. Aí é aquela pessoa que sempre vai se sentir assim, nossa, eu poderia estar voando. Meu casamento poderia ser totalmente outro, mas parece que as coisas não acontecem. Parece que dentro de mim tem alguma coisa travada. Eu sei que tem um potencial enorme dentro de mim. Eu posso trabalhar na igreja, eu posso me oferecer mais para ajudar o pastor. Eu posso fazer um monte de coisa, mas parece que dentro de mim o negócio não vai. Conhece quem se sente assim? Alguém já se abriu para você, ou até mesmo você, né, em algum momento se sente assim? E por que é importante a gente saber disso? Porque todas as feridas emocionais que nós vivemos estão aí. A rejeição que você sofreu, o abandono que você sofreu, a injustiça que você sofreu, ela está aí. E se ela está aí e ainda não foi curada por Deus, e você não tem um relacionamento constante com Deus, a sua alma está buscando compensação. O que significa? Significa que automaticamente a sua alma está criando para si outros deuses. E um Deus muito comum da mulher, só que isso a gente não pode falar muito, né? Mas eu vou falar, é o quê? É o Deus chamado casamento. É o Deus chamado marido. Tem muita mulher que busca a compensação das suas feridas no marido, no casamento. E aí ela espera que Deus salve ela das dores que ela viveu. Ela coloca sobre o marido toda a sua necessidade, toda a sua expectativa, necessidade de quando era criança, toda a sua expectativa de viver um amor perfeito, de que esse homem faça tudo por ela. O que é isso? Ela deposita nesse homem, ela faz uma projeção do amor que ela não recebeu lá na infância. E quem tem que pagar a conta hoje? O marido. E aí é aquela mulher que idolatra o casamento.
Então, casamento é ruim? Não. Marido é ruim? Não. Dinheiro é ruim? Não. Se eles ocuparem o lugar certo. A partir do momento que eu sou movida somente pelo meu marido, somente pelo meu casamento, somente pelo dinheiro, somente pela carreira, somente pelo status, somente por aquilo que o mundo pode me oferecer, tudo isso já se tornou um Deus. Então, esse alinhamento que a gente está fazendo aqui e que eu vou trazer para vocês é um alinhamento que traz para nós um processo e inicia em nós um processo para um despertar do que Deus deseja fazer em nós. Amém? Então, vamos lá. 10 comportamentos do orgulho. 1, não admite erros. A pessoa não admite erros. Ela falha, ela ofende o marido ofende a esposa, mas é aquele passapano. Vamos fingir que nada aconteceu, sabe? Um vai para a sala, o outro vai para o quarto, aí entra no banheiro e vamos fingir que não aconteceu nada, né? Não admite erros. Está atrelado à vergonha de estar errada. Então, lembra que eu falei? Todo orgulho está escondendo uma vergonha de uma ferida emocional. 2, a pessoa não pede ajuda. É aquela pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. Ela está passando por dificuldade, às vezes ela tem dúvida no trabalho, ela tem dúvida sobre algum assunto na igreja, ela está passando por alguma dificuldade, está com crise no casamento, mas ela não vai pedir ajuda. Por que não pede ajuda? Porque o poder de transformação está nela. Não, eu tenho que mudar o meu casamento, eu tenho que transformar o meu casamento. E muito da nossa ilusão e da nossa fantasia é a nossa ilusão de poder. O que o orgulho nos dá? Uma ilusão de poder. A gente acha que a gente pode transformar, a gente pode fazer, e aí a gente não pede ajuda, nada. Porque nós estamos iludidas, achando que a gente tem algum poder. Mas não tem, né? É uma ilusão, e Deus quer quebrar isso no nosso coração. Depois, 3, precisa provar que está certa. Sabe quando você com seu marido está conversando alguma coisa no celular, e ele fala, você viu uma matéria de repente, e ele viu alguma outra. E aí a informação que ele passa para você do que aconteceu de repente, é desencontrada com a sua. Aí você pega o celular, não, peraí que agora eu vou te mostrar aqui no celular. Quem nunca fez isso? Não, peraí que eu vou te mostrar agora, porque eu tô certa. Estava escrito assim, desse jeito assim. É aquela pessoa que sempre quer estar certa. E a gente identifica o orgulho nas pequenas coisas, porque a gente não admite nem as grandes, quanto mais as pequenas. Então, aqui é para trazer luz. 4, não pede desculpa quando está errado. Se não admite que está errado, imagina pedir desculpa. Qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu marido? E você, marido, qual foi a última vez que você pediu perdão à sua esposa? 5, atribui a culpa a outra pessoa. Quem está errado é sempre a outra pessoa, nunca é você. Sabe quando falta gasolina no carro, que a gente vai andar? E aí falta gasolina no carro, foi o marido que não colocou. Foi ele que deixou o tanque esvaziar, foi ele que deixou. A culpa é sempre do outro. O que é isso? Orgulho. Porque a pessoa deixa de reconhecer a parte que cabia a ela. Depois, se mostrar sempre superior ao marido. Essa é uma tendência das mulheres. As mulheres, no fundo da sua alma, é como se elas carregassem uma rebeldia aos homens, uma certa inveja dos homens, porque os homens desde sempre foram colocados em um lugar superior, não por Deus, porque Deus criou os dois de igualdade, mas a interpretação do próprio homem e tudo como aconteceu na formação da nossa sociedade, pareciam que os homens eram privilegiados. E a gente carrega essa inveja dos homens desde gerações muito anteriores. Não começou em nós, não começou em mim, não começou em vocês. É de uma geração muito anterior, por conta dessa formação da sociedade que se entendia que os homens eram privilegiados. E aí a mulher sempre tem um olhar de superioridade para os homens, porque no fundo, até pelas vivências que ela viveu na infância, ela tem uma sensação de inferioridade. E quando ela está diante do homem, que na sociedade ele acaba tendo mais poder de influência do que as mulheres, automaticamente o gatilho
emocional dela de inferioridade é ativado. Aí o que essa mulher faz? Ela precisa andar de cabeça erguida, ela precisa se mostrar superior, e nas coisas simples, quer ver só? Quando você trabalha, o seu marido também. Aí você chega em casa, como que foi seu dia? Aí o marido fala, eu trabalhei, voltei para casa, porque o homem é mais assim, né? Ele não vai contar os detalhes do dia dele, a gente conta, mas ele não. E ele vai falar, eu fui, trabalhei, voltei, tá tudo bem? Tá tudo bem. E você? Eles perguntam, né? Sem nem saber o que vai ouvir. Aí a mulher fala, eu levei as crianças, eu fiz o café, eu tomei café, eu levei as crianças na escola, eu fui trabalhar, depois eu fiz tal reunião, aí eu saí do trabalho, eu ainda passei em tal lugar no supermercado comprar coisa. Quando no fundo, o que essa mulher está falando? Eu faço muito mais coisa que você. Olha só como eu sou boa, olha só como eu sou melhor que você, porque eu faço muito mais coisa do que você. É nas pequenas coisas que a gente compete com o marido. É nas pequenas coisas, é nos pequenos comportamentos que a gente quer mostrar a nossa superioridade a ele. Tá fazendo sentido para vocês? Tá bem? Depois, 7. Não sabe ouvir e aceitar críticas. Então, é aquela mulher que quando ouve alguma crítica, principalmente se for do marido, algum ponto que precisa melhorar, ela vai cruzar os braços, formar o bico, não é assim? Forma aquele bico enorme, fecha a cara e ainda fala, nem quero ficar aqui nesse ambiente. Aí vai para o quarto, bate a porta e fica lá trancada. Não é assim? Por quê? Não sabe ouvir críticas. O que é isso? Orgulho. Depois, 8, expõe o marido diante de outras pessoas. A gente vê isso de forma muito comum, né? Colocar e expor o marido, às vezes em tom de brincadeira. Sabe quando você está numa roda de casal, de amigos? Às vezes está no meio de amigos, foi visitar alguém, ou alguém está na sua casa, e aí você faz aquela brincadeirinha que todo mundo está fazendo. Mas meu marido, que vida boa! Ele tem uma vida boa, imagina! Meu marido não faz nada. Expõe o marido na frente de outras pessoas, porque a boa é você, né? Não é o seu marido, a boa é você. Depois, 9, não buscam ajuda, porque o estado de orgulho já é normal. O que significa isso? Significa que a nossa alma, ela acostuma no lugar de orgulho. A nossa alma, ela acostuma no lugar de se sentir superior. A nossa alma acostuma a não pedir perdão. A nossa alma acostuma com todos esses comportamentos aqui. Por quê? Porque tudo isso aqui traz uma sensação de a boa sou eu. Quem é bom sou eu. O santo sou eu. A melhor sou eu. A nossa alma acostuma. E quando a gente tem essa ilusão e essa fantasia de ser boa demais ou de ser bom demais, quando a gente tem essa fantasia de poder, a alma gosta disso. Só que quando a gente se acostuma nesse lugar, a gente tem mais dificuldade de se render. Por isso que não vai buscar a palavra. Porque não quer morrer. O evangelho é uma palavra de morte. É a morte do nosso ego. E aí a gente acostuma aqui nesse lugar, porque a alma tem uma ilusão de poder. A gente vive em todos esses padrões de comportamento, que no fim precede a nossa queda. Porque a queda das mulheres veio da arrogância, veio do orgulho. E aí a gente alimenta esses padrões dentro da nossa casa. E aí depois, quando vem na igreja, ora a Deus para ele reinar em casa. Ora a Deus para ele reinar em casa. Aí quando está diante de uma crise, muitas vezes, por que isso está acontecendo? Toda crise no casamento acontece porque o orgulho já está reinando há um bom tempo. E para que a gente possa viver rendidas a Deus, ou seja, não nesse lugar de orgulho, mas para que a gente possa ter uma vida rendida a Deus, a gente precisa renunciar o orgulho. Mas para isso, a gente precisa ter no nosso coração o desejo de ter Deus em primeiro lugar. Mais do que o sucesso, mais do que a carreira, mais do que o dinheiro, mais do que o marido. Mais do que o casamento, mais do que o carro. Ou seja, o alinhamento da nossa alma muitas vezes precisa ser feito no nosso desejo.
naquilo que desejamos. Porque parece que querer uma carreira, querer sucesso, é muito melhor do que falar, não, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Parece que quando a gente fala, né, não, eu quero ascensão, eu quero carreira, eu quero dinheiro, eu quero ter sucesso. Parece que isso é muito mais valioso. Isso atribui muito mais valor quando a gente fala assim. Agora, quando a gente fala assim, não, eu quero ser uma mulher rendida ao Espírito Santo de Deus. Parece que isso não tem muito valor. Parece que isso é inferior. Entende? Mas qual é o lugar que nós precisamos alinhar? É justamente esse desejo. Querer mais estar alinhadas com o Espírito Santo, estar mais alinhadas e rendidas ao Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Porque qualquer outra coisa que nós viemos buscar a compensação da nossa alma, que não em Deus, nos tornaremos orgulhosos. Faremos para nós deuses. E aí não tem como a gente viver o novo. Não tem como a gente viver a nova vida em Deus. Não tem como a gente viver em novidade de vida. Porque a novidade de vida e o novo de Deus, amados, só vem pelo Espírito Santo. Nós não somos capazes de produzir o novo de Deus em nós mesmas. Não tem nada novo na carne. Não tem nada novo na nossa natureza humana. O que produz uma novidade de vida é vivermos no Espírito. Porque quando nós estamos no Espírito, a gente dá frutos diferentes. De amor, de bondade, de paz, de misericórdia, de graça, de compreensão, de doação, de perdão, de serviço. E isso faz a gente ter uma nova vida. Porque o Espírito nos coloca em outro lugar. E não é lugar aqui fora, é lugar aqui dentro. A convicção da nossa identidade em Deus, a convicção de que somos filhas de Deus, a cura que a gente precisa na nossa alma. Tudo isso é uma novidade de vida que está disponível para nós. Só que a gente não acessa porque somos orgulhosos. Porque não queremos ter uma vida rendidas e rendidos a Deus. Porque a rendição exige a quebra do nosso orgulho. Exige o reconhecimento de que estamos erradas. Exige o reconhecimento de que realmente você está sendo muito dura com o seu marido. Sabe a mulher rixosa? Como goteira que fica pingando lá, mulher chata. Está muito implicante. Está cobrando demais. O marido a mesma coisa. Está ausente, fica mais no celular, fica mais na TV, não dá atenção. Não ajuda em casa. Né? Porque ele traz dinheiro para casa e isso já é suficiente. E aí a mulher está reclamando demais, né? Na cabeça do homem, a mulher que está reclamando demais. Entende? Porque o nosso padrão é Cristo. O nosso padrão, a nossa referência de vida é Cristo. Só que muitas vezes a gente quer viver tudo o que Cristo tem para nos dar, a gente quer viver uma novidade de vida, a gente quer as promessas, mas sem pagar o preço de viver os processos de morte da nossa alma. E por onde que a gente começa os processos de morte? Pelo orgulho. Porque quando nós somos orgulhosas, somos nós que estamos vivas demais. Então é o nosso jeito, é a nossa maneira, eu que estou certa, eu que não peço perdão. E aqui, qual que é a grande questão principal do orgulho? Que é o pior deles. É que o orgulho não permite que o arrependimento aconteça. A pessoa muito orgulhosa, ela não se arrepende. E isso é o pior de todos. De todos os comportamentos aqui, a falta de arrependimento é o pior. Porque em toda a história da Bíblia, Deus fala, arrependei-vos. É necessário o arrependimento. Só que quando a gente está muito orgulhosa, e já é natural para nós, se a mulher que só se preocupa com a aparência, se o homem que só se preocupa com dinheiro, só se preocupa com o carro, só se preocupa com a carreira, só se preocupa com o eu, né? Independente de onde seja, é só o eu. Quando a gente está nesse lugar, a gente não se arrepende. O arrependimento parece que... Sabe quando o coração está cauterizado?
E aí parece que, mesmo que você quer se arrepender, parece que aquele arrependimento não vem. Por quê? Esse coração está vivendo longe da comunhão com o Espírito Santo. Porque quem gera o arrependimento é o Espírito Santo. Se eu não estou conseguindo me arrepender, se eu não estou tendo consciência das minhas atitudes de orgulho, se eu não estou tendo consciência dos meus pecados, está me faltando comunhão com o Espírito Santo. Porque quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, amados, o Espírito Santo não deixa passar nada. Quando você, sabe? Quando você quer dar aquela indireta no marido assim, sabe? Aí o Espírito Santo, não é assim. Não é assim que fala com o seu marido. Quando alguém te liga pedindo ajuda, você não está fazendo nada na sua casa, mas a pessoa te liga pedindo ajuda. Você não quer ajudar. Mas, sabe, aí você fala, não, vou falar que eu não posso, que eu estou muito ocupada, que eu tenho um monte de compromisso. Aí o Espírito Santo, não é a verdade. Você está disponível na sua casa. O Espírito Santo, o papel do Espírito, um dos papéis do Espírito Santo é nos manter alinhadas, para nos manter santas, irrepreensíveis diante do Senhor. Então, o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo, é nos manter alinhadas com a vontade de Deus para nós. Então, um coração que é orgulhoso e que vive isso daqui, todos esses comportamentos de orgulho como uma normalidade, já não está tendo relacionamento com o Espírito Santo faz tempo. Ou então, até está tendo relacionamento com o Espírito Santo, mas não está ouvindo o Espírito Santo. Aí a voz do Espírito Santo vai, sabe, ficando baixinha. Daqui a pouco a gente fica confusa. Nossa, parece que eu não ouço mais o Espírito Santo. Vem na igreja, parece que não ouve mais o Espírito Santo. Por quê? Está faltando a comunhão com o Espírito Santo e com Deus todos os dias. Mas a gente corre por quê? Por conta do bendito do orgulho. E aí a gente também não se arrepende. E se a gente não se arrepende, não tem conserto. Se a gente não se arrepende, não tem vida com Deus, não tem novidade na nossa vida com Deus. E essa novidade de vida é em todas as áreas. Porque o Espírito Santo, ele não está com nós somente aqui na igreja. Ele não está somente na nossa vida espiritual. Porque a gente faz isso, né? A gente separa, a gente coloca a vida espiritual numa caixinha e cada área da vida em outra caixinha. Com Deus não é assim. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aí a gente vai vivendo isso e vai achando que é normal. E aí sabe o que acontece? A igreja sofre. Por quê? Nós, como cristãos, estamos doentes. Doentes da alma, orgulhosos, não tem relacionamento com Deus na segunda-feira, só tem no domingo, quando vem na igreja, não tem na segunda-feira. Aí a gente passa a semana inteira no orgulho, e aí acha que vai vir aqui no culto, vai ouvir uma palavra, vai ouvir um louvor, vai se emocionar, né? Eu vou chorar, eu vou me emocionar e eu vou receber a cura. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque o nosso processo de morte revela que Deus é tudo na nossa vida. O nosso processo de rendição da nossa alma, de rendição do nosso ego, de reconhecer, de viver os processos de morte mesmo, do nosso orgulho. Esse processo de rendição não é somente para nos curar. Ele também traz para nós a revelação de quem Deus é. E quando a gente tem a revelação de quem Deus é, a gente sabe quem nós somos em Deus. A gente sabe a soberania de Deus, a onipotência de Deus, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso. E aí sabe o que acontece? A gente não vai passar mais os desafios e as tribulações da mesma forma. Porque nós estamos tendo a revelação de Deus, de quem Deus é. Aí sabe aquele medo que você tinha? Você vai falar, não, agora eu vou. Agora eu vou porque Deus está comigo. Então, muitas vezes, a gente vai fugindo do processo que o Espírito Santo quer fazer em nós, que Deus quer fazer em nós,
com isso a gente prolonga todos os nossos problemas, a gente prolonga a nossa identidade, a nossa segurança em Deus, a gente vai adiando. E a gente não tem a revelação nem do amor de Deus, nem da graça. Automaticamente não somos curados. Por isso que eu falei que na igreja muitas vezes a gente vem como cristãos doentes. Mas, amados, Deus tem cura para nós. Amém? Deus tem cura para nós. Então, uma coisa é estarmos passando por uma crise, por um momento, por uma fase que todos nós passamos. E o nosso coração está ali, tendo aquela luta, aquela dificuldade. Uma coisa é estarmos doentes em um período. Outra coisa totalmente diferente é sermos cristãos que estamos doentes a vida inteira. Porque Deus traz cura, Ele traz reconciliação, Ele traz restauração. Primeiro na nossa alma, dentro de nós. Ele nos alinha. Ele reforça em nós a nossa identidade de filhas e filhos. Ele fala que através do Espírito Santo dele, nós podemos ter o poder dele em nós. E aí a gente começa a andar em lugares altos. Problemas, desafios, tribulações não vão nos paralisar mais. Porque é uma outra identidade. É uma identidade que tem a sua força e a sua segurança em Deus. Então, quando nós não vivemos o processo de rendição do nosso orgulho, do nosso eu, a gente também não conhece quem Deus é. E aí, Ele não tem abertura para atuar na nossa vida. E aí a gente fica com a vida sempre do mesmo jeito. Então não basta termos consciência das nossas feridas, dos nossos pecados, do nosso orgulho. Nós precisamos ter uma alma rendida, uma vida rendida ao Senhor. E aqui eu quero trazer para vocês o que faz com que esse processo aconteça, né? É a humildade. O que faz com que a gente entre no processo do Espírito Santo? Onde nós vivemos o processo de cura, onde nós vivemos o processo de santificação. Amados, é só uma coisa. Claro que tem várias, mas o que nos coloca no processo é a humildade. Quando a gente se acha boa demais, quando a gente se acha bons demais, a gente não busca Deus. Porque a gente já é suficiente, né? Então, como eu já sou suficiente, é como se eu não precisasse de Deus. Nós precisamos de humildade para reconhecer a nossa condição. A condição da nossa alma, a condição da nossa própria condição humana, que tem por tendência o pecado, que tem por tendência a idolatria, que tem por tendência colocar outras coisas no lugar de Deus. Essa é a nossa tendência. E se nós não ficarmos vigilantes e não formos humildes, a gente não vai viver nem o processo de rendição, menos ainda o arrependimento, e menos ainda todos os processos que Deus quer fazer em nós para que a gente viva a vontade dEle. E uma das coisas muito importantes que a humildade faz em nós é que a humildade faz com que a gente enfrente as nossas vergonhas. Porque muito do nosso orgulho é a gente não querer enfrentar vergonhas que estão dentro de nós. Vergonha da rejeição, vergonha da traição, vergonha do abandono. Aí a gente cria uma máscara, uma casca, coloca ela e vem para a igreja e vai trabalhar. O orgulho faz isso. Mas se por trás do orgulho tem uma vergonha, e o que leva nós no processo do Espírito Santo é a humildade, isso é o que a humildade faz. A humildade faz com que a gente enfrente as nossas vergonhas, enfrente as nossas dores e coloque tudo isso diante do Senhor. Eu, mesmo sendo terapeuta, eu afirmo que a cura não está na terapia. A terapia, ela é um diagnóstico, mas o remédio
é o Senhor. Qualquer terapia, você pode procurar qualquer uma, não vai trazer salvação. E agora eu não estou falando salvação como Cristo. Eu estou falando salvação de tirar você desse lugar de vergonha. De tirar você de um lugar de dor. De tirar você do lugar que só você sabe que existe na sua alma. É só o Senhor que nos tira. É só o Senhor que traz isso para nós. Então, no processo de terapia, qualquer que seja o processo, você vai se conscientizar. Mas eu sempre falo para as minhas alunas de cursos, em treinamentos, leve tudo que você teve consciência em oração. Porque é a oração e é o relacionamento com Deus que nos alinha. Eu posso ter a consciência que for, em qualquer curso que for. Se eu não coloco Deus no meio, se eu não coloco Deus no meu próprio processo, eu vou continuar vivendo algumas coisas. Eu vou continuar repetindo padrões. Agora, quando a gente coloca, e tudo aquilo que a gente ganhou consciência, a gente coloca em oração, em rendição diante do Senhor, aí o processo é outro. Aí o processo muda, porque Deus está atuando. E Deus faz em nós aquilo que nós não podemos fazer. Deus traz para nós, para o nosso coração, a cura que nós mesmas, e nós mesmos, né, para os homens, nós não podemos atuar. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é aquilo que queremos mais. Será que nós queremos ser curadas? Ou a vida de orgulho está muito boa? A vida de aparência está muito boa? A busca por status está muito boa? Qual que é o nosso primeiro arrependimento? De não desejarmos a Deus o bastante. Esse é um dos primeiros arrependimentos que a gente precisa ter. Se arrepender por não estar desejando Deus o bastante. A ponto de colocar Ele como nossa prioridade. A ponto de dar a Ele a prioridade nos nossos dias. Esse é um dos primeiros arrependimentos que nós precisamos ter. Porque nesse arrependimento, há reconciliação. E o Senhor faz. Quando a gente se arrepende, o Senhor faz. Amém? Quero citar aqui, ó, já deu a minha hora. Eu tinha 3 folhas para falar. Mas vamos aqui para os versículos finais, tá? Qual que é o nosso grande problema, né? A gente resiste ao processo. A gente resiste. Quantas vezes Deus nos chama, mas a gente resiste. A gente não vai. E o que é essa resistência? É o orgulho. A gente precisa aprender a dar nome às coisas. Sempre quando a gente resiste, é orgulho. Quando a gente não obedece, é orgulho. Quando a gente não pede perdão, é orgulho. A gente prefere dar outros nomes às coisas. Porque aí fica mais fácil aceitar, né? A gente não precisa reconhecer o nosso pecado. Então, a gente precisa começar a dar o nome certo às coisas. E quando a gente entra no processo, Deus começa a fazer muitas coisas em nós, que também está aqui em Isaías. Então, agora, Isaías 30, 15. Quando a gente entra nesse processo de rendição, quando a gente entra nesse processo de morte, quando a gente entra nesse processo de arrependimento, de comunhão com o Senhor. 30, 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Aqui está falando inicialmente de 2 coisas. Arrependimento. É no arrependimento e no descanso que está a salvação de vocês. E é na quietude. Amadas, quando nós estamos em um processo com o Espírito Santo, uma das coisas que ele vai falar para a gente inicialmente, logo quando a gente inicia o processo, é para a gente parar.
é para a gente parar de querer fazer as coisas com a força do nosso próprio braço. Porque o nosso próprio braço, pelo nosso muito fazer, a gente pode chegar a muitos lugares. Mas muitas vezes a gente chega a lugares que não é o lugar que Deus tem para nós. Então, quando nós estamos falando de um alinhamento de alma, quando a gente entra nesse processo e o alinhamento da nossa alma interior começa, automaticamente vai mudar fora. E uma das coisas que o Senhor nos fala é: para de fazer pelo seu próprio braço. Sabe como a gente faz, por exemplo, no casamento? Manipulação. Muitas vezes, quantas mulheres, e claro, todas nós, queremos alguma coisa, a gente usa de manipulação. Ou se passando por vítima, ou dando uma sensualizada, ou fazendo algo que o marido gosta. Mas não é porque você está fazendo para servi-lo. Você está fazendo porque você quer algo em troca. O que é isso? É uma certa manipulação. Então, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz, quando a gente começa a entrar no processo, é para a gente parar, para a gente ficar quieta, para que Ele também possa alinhar a nossa vida. E aí a gente para de manipular o marido, para de se fazer de vítima, para de ter as coisas, de querer ter as coisas e fazer muito pelo nosso próprio braço. Porque Ele deseja nos alinhar aqui fora com a vida que Ele tem. Só que isso só vai acontecer se a gente se render, se a gente se arrepender. Então, muitas vezes, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, Dai, eu sinto que eu não estou no lugar que eu deveria estar. Que parece dentro de mim que eu deveria estar fazendo outra coisa. Parece que a pessoa se sente perdida. Né? Resumindo, é a pessoa que se sente perdida. A pessoa que se sente perdida dentro de si, parece que ela não tem lugar em lugar nenhum, ela está na igreja, mas parece que não é o lugar dela. Ela tem o grupo de amigas, mas também parece que não é o lugar dela. Ela frequenta o grupo de mulheres, mas também parece que não é o lugar dela. Ela está trabalhando na empresa, lá num cargo bom, mas também parece que não é o lugar dela. Nenhum lugar é o lugar dela. Por quê? Muitas vezes isso é uma evidência de uma pessoa que não está alinhada com o Espírito. Porque o Espírito Santo, ele tem um lugar para nós. Ele coloca ordem nas coisas. Ele coloca ordem em nós. Ele coloca ordem em nossa casa. Quando a gente começa a ter comunhão com o Espírito Santo, tudo entra em ordem. Inclusive o nosso lugar. O nosso lugar em Deus como filhas. O nosso lugar de mulher no nosso casamento. Que quantas vezes a gente quer ocupar o lugar deles, né? Quantas vezes e quantos casamentos a mulher é o homem da casa. E acha isso lindo. Entende? É um lugar errado. Quando o Espírito Santo entra, ele ordena todas as coisas. Inclusive o lugar que a gente ocupa. Lugares esses que muitas vezes a gente não quer sair, por quê? Orgulho. O orgulho é o mal da nossa alma. O orgulho é o que nos separa da reconciliação, do perdão, do arrependimento, de Deus, das pessoas dos quais convivemos. E a gente precisa ter temor em relação a isso. Porque se o orgulho denota uma vida que não está em Deus, nós precisamos ter temor se a nossa vida não está em Deus. É que muitas vezes o nosso temor pela própria palavra também já está baixo. A gente não tem mais temor pela palavra. A gente não tem mais amor pela palavra. A gente não tem o desejo de viver a palavra mais do que qualquer outra coisa. É um temor que está fraco. Porque o orgulho está reinando. E aí a gente vem na igreja para cumprir tabela. Porque é todo domingo. Então, a palavra de hoje, o desejo do meu coração e a minha oração, é que a palavra de hoje seja um despertar, para que não sejamos cristãos orgulhosos, que só vêm na igreja aos domingos, que colocam máscaras, imagens,
cristãos de status, cristãos de aparência, mas que no fundo vivem longe de Deus. Tem o coração distante, está com o coração orgulhoso, e aí não se rende, não se arrepende, também não pede perdão, não reconhece como está errado. Porque o orgulho não é só nós com Deus, ele interfere em como a gente convive com as pessoas. E se o orgulho precede a queda, a gente não precisa de muito para saber o que vai acontecer. A grande questão é que o nosso desejo precisa estar alinhado. Nós precisamos querer mais o Senhor do que qualquer outra coisa. E esse é o primeiro arrependimento que nós precisamos, porque a gente não deseja Deus o suficiente. E aqui tem um último, é Isaías 41, 16. Espera aí. Espera aí que eu acho que é outro, espera aí. Isso, é 16 a parte B. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. Aqui está falando sobre alegria. Nesse processo de santificação, de morte do nosso ego, que é um processo de morte, nós também encontramos a nossa alegria. Mas é uma alegria agora no Senhor. Não é mais na aparência, não é mais no status, não é mais no dinheiro, não é mais na ilusão de poder, não é mais na carreira, é no Senhor. Porque muitas vezes a gente não vive a alegria proposta pelo Senhor e proposta pelo Espírito Santo, porque nós não estamos no processo. Se é o processo que nos traz alegria, porque a gente vai encontrando com Deus na nossa identidade, a gente vai se alinhando ao Espírito. Nesse encontro com Deus, nessa restauração da nossa identidade, o Senhor vai trazendo para nós alegria. Aí sabe o que acontece? A gente para de reclamar. A gente começa a olhar para as pessoas e ver o lado bom delas. Às vezes o imprevisto acontece, às vezes ela errou. Mas a gente olha para a pessoa com graça. A gente começa a ter uma alegria que a pessoa começa a perguntar para você: por que você está assim? Porque é incomum. É uma alegria que a gente carrega. É uma energia que a gente tem, que não é nossa, é o Espírito Santo. Mas isso é o que nós vivemos no processo. Aí a gente vai parar de ser aquela esposa chata, que fica pegando no pé do marido por coisas pequenas, que fica cobrando do marido sempre a mesma coisa, todo dia falando a mesma coisa. Aí daqui a pouco as pessoas estão olhando para você e vai falar: nossa, mas o que aconteceu que você está diferente? Aí você pode olhar para ela e falar assim: eu estou com a minha alma alinhada ao Espírito Santo. E aí agora eu sei da minha identidade. Agora a minha alegria está no Senhor, mais do que qualquer outra coisa. E nós, como cristãos, amados, a gente precisa provar desse lugar. Sabe por quê? Porque se a gente não prova desse lugar, a gente não dá bom testemunho. Se a gente não prova desse lugar para falar: o Senhor é a minha salvação, Ele é a minha alegria, é Ele que trouxe a minha identidade, é Ele que me fortalece. Se a gente não vive esse processo de morte e vida ao mesmo tempo que a gente tem no Espírito, a gente não dá testemunho de Deus. E aí a gente tem vizinhos e pessoas conhecidas que não sabem que a gente é cristão. Quantos vizinhos seus sabem que você é cristã? A gente não dá testemunho, por quê? Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente em nós, não tem nada de diferente na nossa postura, não tem nada de diferente no nosso comportamento. Porque nós não estamos vivendo a vida em Deus. Agora, quando nós estamos buscando esse alinhamento, por mais que é um processo de morte, de santificação, nós também encontramos a alegria em Cristo.
e que nós precisamos provar como cristãos, para darmos bons testemunhos e trazer outros a Cristo. Porque a gente não vai conseguir convencer ninguém do amor de Deus emburrada, com a cara feia, reclamando de tudo. Eu falei, esse Deus aí, que deixa a pessoa na fossa, que deixa a pessoa no fundo do poço, eu não quero esse Deus não, não é? Entende? Então esse processo traz vida para nós. E aí a gente consegue cantar um cântico novo ao Senhor, do que Ele fez na nossa vida. E muitas vezes é isso que está faltando para vivermos um avivamento. O avivamento começa em nós. Não é a igreja que vai trazer um avivamento. Porque nós somos igreja. Então, a igreja que vai viver o avivamento somos nós. Mas um avivamento que não vai acontecer se a gente não se encontrar com Deus. Se a nossa alma não estiver alinhada com Deus, com o Espírito Santo, para nos purificar, para nos santificar, para trazer e fazer do Senhor, trazer para nós aquela sensação do primeiro amor, sabe? Onde você é apaixonada pelo Senhor e você não troca Ele mais por nada. E nada mais é mais importante do que o Senhor. Amados, o Senhor deseja que a gente deseje a Ele de novo. Ele quer que a gente deseja a Ele de novo. Não porque estamos passando por tribulações, não porque estamos com medos, com problemas e com desafios, mas por quem Ele é. Porque muitas vezes a gente busca o Senhor e a gente deseja, mas somente como ajuda. Não para Ele nos santificar, não para Ele nos purificar, não para sermos mais parecidas com Ele. E eu desafio vocês a orarem. Senhor, eu quero te buscar porque eu quero estar mais parecida e parecido com o Senhor. Não é porque meu trabalho não está dando certo. Não é porque eu estou com um problema no meu casamento. Não é porque eu tenho aquele medo que me paralisa e eu não consigo fazer as coisas. Não. Eu vivo tudo isso, Senhor, mas não é por nada disso que eu quero te buscar. Eu quero te buscar porque a minha alma reconhece que o Senhor é aquilo que eu mais preciso. Porque a minha alma reconhece que o Senhor é tudo. Que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E a minha alma se deleita e se alegra em te encontrar. A minha oração é que o Senhor restitua o desejo dos nossos corações em colocar a Deus no primeiro lugar. Na busca do nosso coração. Porque sem isso, amados, não tem reconciliação, não tem transformação, não tem arrependimento, não tem a atuação do Espírito Santo em nós. Não que o Espírito Santo se limite, não é isso. Nós limitamos o Espírito Santo. Não é a ação do Espírito Santo que fica limitada ao nosso fazer. Não, porque o Senhor é fiel. Diz que toda obra que Ele começou em nós, Ele vai se cumprir, Ele vai realizar, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Mas nós limitamos o processo. Nós dificultamos o processo, porque não estamos rendidos. Por causa do nosso orgulho. Por conta da busca de compensação da nossa alma, que busca para si ilusões de poder, máscaras, imagens. E com tudo isso a gente vai vivendo a vida deixando Deus de lado. Sendo que Ele é o nosso tudo. E no fundo a gente sabe. No fundo, todo cristão sabe que Deus é tudo. A gente só precisa viver com Ele sendo tudo. Então, o desejo do meu coração é que essa palavra tenha trazido um despertar e um alinhamento, e que gere um alinhamento na alma de cada um de nós, para que nós possamos viver a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Amém? Vou deixar a lição de casa para vocês, que eu sou dessas, tá? Vai ter lição de casa, olha só. Isaías, você vai ler. Isaías 43, 2 e 3. E você vai ler também Isaías 60, 61 e 62. São 3 capítulos que falam sobre a restituição de Israel. Sobre aquilo que Deus fez com o povo de Israel. Porque o povo se arrependeu. Porque o povo foi diante do Senhor. Porque o povo se rendeu. Porque o povo entendeu que sem Deus não vai dar. Porque o Senhor, porque as pessoas voltaram a ter o Senhor como foco, como alvo, como desejo dos seus corações, como o Salvador. Aí o Senhor vem e restitui todas as demais coisas. E Ele mostra e fala dessa restituição nos capítulos 60, 61 e 62. Um dos versículos, vou ler só 2, muito conhecidos, né? É 61, 3, tá? Que fala: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Amém? Coroa em vez de cinzas. Uma nova vestes, uma nova vestes, né, para nós. Um anel no nosso dedo. Um calçado para os nossos pés. Uma identidade curada, sarada, restituída, pronta para toda boa obra. É esse lugar que o Senhor deseja para nós. Só que nós precisamos buscar. E na palavra do Senhor diz: você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o coração. Não é com meio coração, é de todo o coração. Não é com meio desejo, é com todo o desejo. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele será encontrado. E quando nós nos encontramos com Ele, nada na nossa vida fica igual. Então, o viver em novidade de vida e viver uma história, uma nova história, que muitas vezes a gente fala que a gente quer viver, é só a questão de fazer morrer o nosso orgulho, termos humildade suficiente para se render ao Senhor, reconhecendo que a gente precisa dEle, buscar a Ele de todo o coração, para que no encontro com Ele, Ele faça nova todas as coisas, de dentro para fora. Amém? Vou chamar a pastora para orar aqui. A pastora não, a Má. Não, Má, pastora não. Obrigada, Daiane. Nós começamos o nosso culto hoje com o Salmo 91, lembram? Que hoje você tem a oportunidade de, ao voltar para a tua casa, e aqueles que estão na sua casa, pare um momento e busque o seu lugar secreto. Vai buscar a Deus, né, no esconderijo do Altíssimo. Porque o Senhor, Ele quer se revelar a nós. E essa palavra foi tão clara, para que nós andemos em novidade de vida. Que nós possamos pesar isso, né, na nossa consciência, não simplesmente andar apertando aquele botãozinho assim, andar no automático, né? Eu sei, eu conheço, eu vou, eu faço, né? E às vezes a gente dá uns rodopios e entra na rotatória várias vezes, fica patinando no caminho, mas o Espírito Santo quer nos levar por um caminho certo, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele é a única pessoa que nos leva até Deus. Então nós estamos aqui nesta noite, com o nosso coração voltado para a palavra, para sermos edificados na palavra. E que o Espírito Santo nos conduza e faça nos lembrar de cada detalhe que nós ouvimos